A paz do Senhor Jesus reine em cada coração de cada um dos telespectadores que estará assistindo esse vídeo. Este vídeo foi preparado com muito amor da parte de Deus para a nossa vida. E é para a sua vida uma grande riqueza que Deus tem concedido a cada um de nós para transmitir a você que está nos assistindo ou que vai assistir este vídeo. Eu sou o pastor Altamiro Gomes, sou ali da cidade de Paracatu, Minas Gerais, representante da Igreja Catedral de Deus ali no estado de Minas Gerais, e venho trazer até você o Ministério da Multiplicação. Essa é uma mensagem muito interessante, uma mensagem que realmente tem falado nos corações de pessoas e com certeza vai falar também na sua vida. Uma vez que o nosso Deus, quando Ele criou o universo, Ele criou até o quarto dia com a palavra haja, mas depois, até no quinto dia, Ele disse que todos as aves do céu e também as árvores iam produzir os seus frutos. Mas quando chegou no sexto dia, Deus criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele disse, façamos o homem. Ele não criou o homem com apenas a palavra haja, mas Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. A imagem de Deus o criou, machos e fêmea. Isso está registrado no livro de Gênesis. Para ter um entendimento melhor a respeito desta palavra, nós usamos a Bíblia. Está aqui a Bíblia Sagrada, que é a poderosa palavra de Deus, a palavra que tem poder para transformar o coração do pecador, fazer dele uma nova criatura. E é com esta palavra que nós estamos, neste momento, convidando a você para estar meditando sobre este propósito de Deus para a vida da humanidade. Uma vez que Deus disse que o homem seria a imagem e semelhança dele, então nós deveríamos fazer a vontade dele. Neste DVD também inclui a importância do batismo, além do Ministério da Multiplicação, inclui a importância do batismo, também tem como ganhar almas para Cristo, depois a importância do batismo, e temos também mais outra a resposta a 4 perguntas que a maioria das pessoas gostaria de saber. De onde viemos? Para onde iremos? E quem é você? Então você vai saber agora, a partir deste momento, quando dermos início a esta lição, você vai ficar sabendo. Então é muito interessante você observar tudo que vamos falar aqui, está escrito na palavra de Deus, não estamos aqui inventando uma história, mas achamos dignos de contar essa história da verdade da criação. Embora alguns creiam que não foram criados por Deus, nós estamos aqui e temos certeza. Como a Bíblia é a nossa regra de fé, nós vamos mostrar através desta palavra o poder de Deus, através desta palavra o propósito de Deus para a vida da humanidade. Quero mostrar para vocês aqui em relação ao Ministério da Multiplicação. O que é o Ministério da Multiplicação? É um programa multiplicador que foi criado pelo próprio Deus e ordenado para a humanidade. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra e sujeitai-a. Então, o homem foi criado para ser realmente multiplicado. E essa multiplicação, nós vemos ela em toda a humanidade de uma forma tão grande que hoje seria quase impossível explicar essa multiplicação da maneira que Deus realmente quer que nós façamos. Vejamos alguns pontos a respeito da multiplicação. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou Adão e Eva, apenas um casal. Quando esse casal, ele frutificou e multiplicou. Apesar da queda do homem, Deus tinha criado o homem para ser imagem e semelhança dele, e o homem perdeu essa identidade quando caiu no pecado, ou veio a queda do homem. Então, por esse motivo, o homem perdeu essa identidade que Deus tinha, com tanto amor, com tanto carinho, tinha deixado para o homem. Mas essa identidade, o homem ficou, então, isento de ser imagem e semelhança de Deus, passando a ser criatura. Ainda assim, Deus não abandonou a sua criatura. Apesar de todos esses problemas, apesar de todas as dificuldades, de Adão e Eva ter sido expulsos do paraíso,
num futuro bem próximo daquela época, houve o primeiro homicídio na face da terra, que foi o próprio Caim que matou o seu irmão Abel. Por este motivo, Deus, que já havia expulsado Adão e Eva do paraíso, abandonou completamente a descendência de Caim. E essa descendência veio a ser uma descendência muito maldosa e perigosa. E por este motivo, Deus enviou o dilúvio sobre a terra na época de Noé. Mas naquela época de Noé, Deus, que havia criado apenas um homem e uma mulher, na época de Noé, já libertou do dilúvio, ou seja, da destruição, 8 almas, ou seja, Noé e mais 7. Então, como eu disse que nós íamos tomar a Bíblia para falar sobre esse assunto, este Noé continuou fiel. Os filhos dele, Cão, Sem e Jafé, sendo Sem e Jafé mais fiel e Cão não sendo tão fiel como deveria, até tem uma descendência dele que já trabalha até hoje para a humanidade. Por este motivo, Deus, que havia salvado aquelas 8 almas, continuou com o propósito na vida dos descendentes de Sem. Esses descendentes de Sem, apareceu um homem chamado Abraão, que morava numa cidade idólatra chamada Ur dos Caldeus. Nesta cidade, Deus decidiu chamar Abraão para fazer um novo pacto com ele, ou seja, uma aliança para que ele pudesse realmente vir a ser o representante de Deus na face da terra e toda a sua descendência. Nós vemos aqui, quando Deus chamou a Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1 a seguir, que ele dá a oportunidade para Abraão, e Abraão então sai da terra dele e vai peregrinar em uma terra estranha, um local onde ele nunca tinha ouvido falar, não conhecia, mas foi peregrinar para fazer a vontade de Deus. Vivendo nessa terra por alguns anos, até teve o seu filho Isaac, até Deus cumprir a promessa e veio o seu filho Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. Jacó teve suas 12 tribos. Então, naquela época Deus falava com todos através dos patriarcas, ou seja, antes da vinda de Moisés, antes da vinda dos netos de Abraão, de Jacó e dos outros parentes de Abraão, Deus falava através dos patriarcas. Quando Deus estabeleceu a lei patriarcal, que durou aproximadamente 2.500 anos, Deus falava então com a humanidade através dos patriarcas, como eu disse. Quando Deus decidiu, esse povo de Israel, ou seja, esses descendentes de Abraão, estavam perdidos, começaram a peregrinar por vários lugares ou vários locais, inclusive Jacó e sua família. Certa feita, por ciúmes, decidiram os irmãos de José que deveria vender ele. Então, por grande perseguição ou por inveja, decidiram que iam vender José. Pensaram em matar, depois desistiram da matança e decidiram vender José para o Egito. Mas ele não, a esperança dele, a fé dele em Deus não se abalou com isso, continuou na presença de Deus. E ali no Egito, aquelas 8 almas que haviam saído do dilúvio, representante daquelas 8 almas, já formara quando Jacó chegou no Egito, chegou ele e mais 70 almas e foram ali para o Egito, sendo assim 75. Mas 430 anos depois, no cumprimento da promessa que Deus disse que faria dele uma grande nação, faria de Abraão uma grande nação, Deus então decide tirar o povo de Israel da escravidão. Eles foram para o Egito, ficaram 430 anos escravizados ali no Egito, sofrendo na mão de Ramsés. Mas quando Deus decidiu tirar eles ali do Egito, já havia 610 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, o sistema multiplicador continuou seguindo. Esses 610 mil homens, fora mulheres e crianças, eram representantes legais de Deus aqui na face da terra. Embora alguns não cumpriam o papel de representante, como muitos não entraram na terra prometida. Então, por este motivo, a intenção de Deus, o propósito de Deus comigo, com você, o propósito de Deus sempre foi de iluminar, de abençoar, de dar oportunidade para que nós viéssemos a multiplicar, principalmente em relação à palavra dele.
o que muitos hoje não têm valorizado. Por este processo multiplicador, ele continuou acontecendo ainda no Antigo Testamento. Algumas vezes nós vemos vários servos de Deus em vários lugares do mundo. Falando a respeito desse processo multiplicador, quando chegamos no Novo Testamento, vemos a continuidade. Nós falamos aqui apenas em 4 multiplicação, que foi a primeira multiplicação de Adão, que depois dele teve 4 pessoas, e depois a multiplicação de Noé, que passou para 8 pessoas, depois a multiplicação de José e Jacó, que entrou no Egito com 75 pessoas, e a última multiplicação, 610 mil pessoas. Dessas 610 mil, como eu já disse, 2 somente entraram na Terra Prometida. O propósito de Deus não era esse, nunca foi esse, é que a minoria viesse a fazer a vontade dele. Mas, infelizmente, o ser humano tem os seus pensamentos, tem os seus propósitos, e às vezes decidem colocar os propósitos deles acima dos propósitos de Deus. Mas o propósito de Deus nunca foi esse. Como este DVD nós tratamos a respeito da multiplicação, nós queremos que você entenda que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o poder multiplicador de Deus tem atuado na vida da humanidade. Jesus veio a este mundo, chegou aqui, apenas ele escolhera 12, desses 12 ele cuidou melhor de 3, que era Pedro, Tiago e João, mas quando ele subiu, que no dia de Pentecoste, já houve uma multiplicação de quase 3.000 almas no primeiro discurso de Pedro. Isso significa que você também pode ser um multiplicador. Você também pode aprender esta lição da multiplicação. Quem sabe você tem encontrado dificuldade? Comece com o seu amigo, comece com o seu vizinho, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu colega de trabalho. Procure ele e mostre para ele que o Senhor Deus quer algo melhor da sua vida, quer algo melhor, tem algo melhor para a sua vida, quer algo melhor para você, quer algo melhor para ele. Trabalhamos com o poder multiplicador. Se nós fizéssemos uma conta, fôssemos fazer uma conta a respeito da multiplicação e do evangelismo em massa, nós iríamos chegar a uma conclusão surpreendente. Façamos aqui uma pequena comparação em relação ao evangelho em massa e o evangelho multiplicador. O poder da aritmética e o poder da geométrica. Vamos descobrir que a geométrica bate muito longe. Se nós começássemos hoje esse poder multiplicador, ou este plano multiplicador, com 4 pessoas no primeiro ano, essas 4 pessoas se tornassem aptas e começassem a trabalhar, cada uma das 4 com 4 pessoas. No segundo ano já iríamos alcançar 16 pessoas. No terceiro ano, 64. No quarto ano, já seria 256 pessoas. Isso significa que com aproximadamente 17 anos, nós alcançaríamos o mundo inteiro, com 15 bilhões de habitantes, se nós fizéssemos esse trabalho multiplicador. Se nós trabalhássemos nessa condição, se nós trabalhássemos nesta direção. Mas nós às vezes queremos fazer em massa. E vamos então fazer aqui uma comparação no Evangelho sendo feito em massa, na condição em massa de fazê-lo. Se nós pegássemos 500 pessoas todos os dias e anunciasse essa mensagem para 500 pessoas durante 24.658 anos, nós evangelizaria o mundo com apenas 4 bilhões e 500 milhões de pessoas. Isso sem tirar férias e sem a população do mundo crescer. E hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Essas 7 bilhões de pessoas poderia ser alcançada com apenas 15 anos de evangelismo multiplicador. Então, o que precisamos fazer, o que precisamos realizar, temos que procurar a multiplicar. E esta é a forma que Deus deixou para nós entendermos o interesse dele para a humanidade. Porque o nosso Deus, ele jamais nos deixou só. Ele jamais quis que nós continuássemos à mercê de outras coisas. Ele sempre tem procurado nos assistir, sempre tem procurado nos abençoar, sempre tem procurado nos livrar, nos guardar e sempre tem abençoado a nossa vida.
Então, dentro desse poder multiplicador, Jesus então chegou aqui, como eu disse anteriormente, com apenas 3 homens, depois passou esses 3 para 12. No primeiro discurso de Pedro já foram quase 3.000 almas, cumprindo também uma palavra que Jesus disse, que aquele que crê nele não faria só a obra que ele faria, mas faria obras maiores. Então Pedro, no seu primeiro discurso, Jesus trabalhou 3 anos e meio para ganhar 12. Desses 12 que ele ganhou, um ainda o traiu, o outro o negou, e os outros todos lhe abandonaram. Mas Pedro, no primeiro discurso que ele fez, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele conseguiu ganhar 3.000 almas, ou quase 3.000 almas. Dessas quase 3.000 almas, no segundo discurso de Pedro, já havia 5.000 almas. Quando nós vemos na Bíblia que o poder multiplicador ele não encerra aí, nós percebemos que a igreja continuou crescendo. Veio Paulo, veio Tito, veio Timóteo, veio Lucas, anunciando a mesma palavra, e com apenas 30 anos de existência da igreja primitiva, o mundo inteiro daquela época já tinha sido evangelizado. O mundo inteiro daquela época já tinha recebido a palavra de Deus. Este é o propósito de Deus. Você, nós, podemos ter outros métodos? Podemos, mas não vai fugir à regra. Não vamos conseguir alcançar o mundo se não nos multiplicar, se não mostrar o poder da multiplicação, se não trabalharmos multiplicando, porque a única forma de levarmos as pessoas a Cristo é a maneira correta, é a maneira que Deus deixou, é a maneira que Cristo aprovou. E Ele mesmo disse na sua palavra que nós deveríamos fazer isso. Quando nós vemos esta palavra, para falarmos sobre este assunto, podemos começar a ler também a respeito da multiplicação, quando Jesus fala na ordem que Ele dá para os seus discípulos. Quando começamos a ler o capítulo 28, vemos ali a ressurreição de Cristo, mas no final do capítulo 28 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós vemos algo interessante. Nós vemos no versículo 16, 17, 18, ele disse: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isto é, Deus está mandando, Jesus está ordenando para fazermos discípulos. Pegando a mesma ordem de Jesus, foi confirmada por Marcos e Lucas. Quando lemos em Marcos, Jesus disse, e disse-lhe, no capítulo 16, versículo 15 a seguir, disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então Jesus está novamente ordenando que nós venhamos a passar pelo processo da multiplicação, fazer o trabalho multiplicador, fazer com que o mundo conheça Deus através de mim, através de você, através da nossa vida. Lucas diz, no capítulo 24, versículo 46, porque assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Bom, então, como eu disse, o propósito de Deus para mim, para você, para nós, é o propósito de multiplicar. Então, já respondemos aqui a forma que devemos fazer para multiplicar. Isso é, anunciando a palavra. Isto é, vivendo a palavra. Procurando fazer tudo o que agrada a Deus da maneira correta. Agora vamos falar um pouco sobre ganhar almas para Cristo, que é um dos propósitos deste DVD. Como ganhar almas para Cristo? Vamos voltar lá no início, onde Deus disse que Ele nos criou à sua imagem, a imagem de Deus o criou, machos e fêmeas. Muitos não concordam que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos a certeza de que fomos criados à imagem e semelhança dele. E para recuperarmos essa imagem e semelhança de Deus, devemos entender que Deus tem algumas características que faltam em mim e que faltam em você. Vamos entender então melhor.
Deus disse que nós somos imagem e semelhança dele. Se somos imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus disse que Deus é amor. Está escrito, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito desse jeito na carta de João, no capítulo de número 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vamos para a nossa meditação nesta tarde, neste momento. Bom, então, se Deus é amor, nós sendo criado imagem e semelhança de Deus, o que devemos ser? O que devemos ter? Qual será a nossa característica? O amor de Deus na nossa vida. Devemos ter amor de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos honrar a Ele. Não devemos fazer como fazem algumas pessoas ou como fizeram alguns no passado. No momento de dificuldade, decidiram a não fazer como Deus queria que fosse feito. Então, se Deus é amor, se somos imagem e semelhança dele, devemos manifestar este amor em nossa vida. Esse amor jamais pode acabar, jamais pode apagar do nosso coração. Devemos mostrar este amor, não apenas com palavras ou até mesmo com atos, mas de todo o nosso coração deve ser manifestado o amor de Deus. E as pessoas precisam deste amor. Como este mundo, cheio de violência, cheio de homicídio, cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de tanta coisa ruim, precisa deste amor de Deus. E esse amor de Deus você pode transmitir. Ele está no seu coração. Talvez não foi despertado até agora, mas quem sabe no final, quando você acabar de ver esse vídeo, esse amor pode ser despertado na sua vida. Então, se Deus é amor, para provarmos que somos imagem e semelhança dele, devemos também amar a ele e amar o nosso semelhante, como a palavra dele está nos ensinando. Outra característica interessante de Deus é que Deus é luz. A palavra de Deus está registrada e Deus falou que ele é luz, então nós cremos na palavra dele, cremos no que ele falou. Jesus disse uma certa feita aos judeus. E tornou Jesus a dizer outra vez, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se Deus é luz, como nós podemos concordar ou querer o mal para o nosso semelhante? Como podemos querer fazer alguma coisa para desagradar o nosso semelhante? Como podemos querer humilhar o nosso semelhante? Como podemos querer odiar o nosso semelhante? Como podemos querer maltratar aqueles que nos cercam, que nos rodeiam, seja ele de que forma for? Então, qual o sentido da luz para a vida da humanidade? Suponhamos que nós estamos preparando para uma grande corrida em uma pista de atletismo, onde essa corrida será por volta das 22 horas. Das 22 às 23 horas, alguém quer bater esse recorde, ou esse recorde. Para bater esse recorde, precisa alguém correr bastante. Mas a corrida é 22 horas, é tarde da noite, mas aquela pista de atletismo é toda iluminada. De repente, acontece um acidente. No meio da corrida, falta energia em toda aquela pista. O que vai acontecer faltando energia? Com certeza, os atletas vão tropeçar em um no outro, vão se machucar. Ninguém consegue sair correndo em uma via escura. O que eu quero dizer com isso? É que nós, sendo luz, precisamos estar pronto a iluminar a vida das pessoas, com nossos atos, atitudes e maneira de viver, de agir e de fazer as coisas. Então, sendo nós imagem e semelhança de Deus, todos os nossos atos devem ser feitos pela luz, através da luz. Tem que ser atos bons, tem que ser atos que manifestam a luz de Deus na vida da humanidade. Bom, outra característica de Deus é que Ele é bom. Disseram para Jesus, bom mestre, e Ele disse, não há bom senão um que é Deus, e a terra está cheia da bondade de Deus. Isso é real. Nós vemos isso acontecer em todas as camadas ou em todas as matérias do universo. Primeiro vamos ver aqui apenas algumas.
nós sabemos que a maioria das pessoas, dos agricultores, dos pecuaristas, uma boa parte deles no mundo não são servos de Deus. As pessoas que produzem petróleo, também não temos testemunho de que eles realmente são servos do Senhor. Mas nem por isso nós vamos ficar sem a bondade de Deus na nossa vida. Então, por esse motivo, ele disse assim: não há um só bom que é Deus. Então a terra está cheia da bondade de Deus. Ele manda chuva sobre justos e injustos, faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Isto ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele está demonstrando o poder de Deus e a bondade de Deus para conosco. Então, se Deus é bom, se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, qual seria a nossa característica em relação à bondade e à ruindade? Deveríamos ser bom. A nossa característica deve ser característica sempre boa. Devemos estar sempre pronto ao diálogo. Devemos estar com o coração aberto para entender as pessoas. Devemos querer ouvir as pessoas e buscar a fazer o melhor por elas. Então, esta é uma das características que Deus realmente requer de mim, requer de você e de todos que procuram buscar a face dele, de todos que procuram anunciar a palavra dele. Deus também é pai e amigo. Ele é nosso pai porque devemos dirigir as nossas súplicas a ele. Ele disse assim, que somente a ele devemos buscar. Jesus diz que somente a Deus adorará, só a ele servirá, ou só a ele prestará cultos. Então, se Deus é o nosso pai, se ele é bom, nós devemos levar a nossa súplica somente a ele, ou seja, elevar a nossa súplica somente a ele. Então, devemos entender que ele realmente é o nosso pai, e ele é o nosso Senhor. E ele é pacífico também. A paz é isenção de guerra. Se Deus é pacífico, nunca você pode ter uma intriga com o seu semelhante. Jamais deve ofender alguém com palavra. Seja a pessoa mais bruta que for, seja a pessoa mais ignorante, a pessoa com menos conhecimento que vier te interrogar. Seja sempre aquela pessoa serena, aquela pessoa calma. Responda sempre com alegria quando alguém lhes interrogar acerca de qualquer coisa, pois desta forma você estará realmente sendo um verdadeiro servo do Senhor, uma verdadeira serva do Senhor, alguém que está aguardando a volta do Mestre para arrebatar o seu povo ou para buscar a sua igreja. Bom, falando sobre essas características, queremos deixar aqui para você agora algo tão interessante que ainda não foi falado. Já citei algumas vezes, algumas mais atrás, algumas palavras, já falei a respeito, mas não detalhando aprofundadamente como vamos fazer agora. Outro propósito desse DVD é explicar o sentido, a importância do batismo. Nós vemos na palavra de Deus que lá no Antigo Testamento não encontramos nenhuma vez a palavra batismo. Mas no Novo Testamento tem mais de 100 vezes a palavra batismo. Se essa palavra não tivesse tanto valor, ela não seria citada no Novo Testamento, nenhuma vez, pois o Velho Testamento tem mais livro, mais capítulo, mais versículo que o Novo Testamento, e não foi citado uma vez sequer. Mas no Novo Testamento, logo no primeiro livro do Novo Testamento, no terceiro capítulo, nós já vemos, e o bom, Jesus sendo batizado, abrindo as portas do batismo para os judeus e para a humanidade. Porque já havia alguns sido batizados ali quando João Batista estava batizando. Diz o capítulo de número 3, que João Batista saiu no deserto de Mateus, capítulo 3, que João Batista foi para o Jordão e ali batizava a vários que o procuravam. De entre eles veio Jesus para ser batizado. E João Batista diz que não permitia, não queria batizar Jesus e que ele que deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus disse para ele que assim converia que cumprisse toda a justiça. Então, por este motivo, Jesus foi o primeiro dos cristãos a ser batizado, o primeiro dos irmãos a ser batizado e batizou para cumprimento de justiça. Voltando aqui um pouco sobre o texto que nós lemos em Mateus, no capítulo de número 24, no capítulo de número 28, melhor dizendo, versículo 16,
a seguir, Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o batismo não é um pedido, não é algo que você deve ou não aceitar, é uma ordem dada por Jesus. Outra ordem é tão dada, é tão correta que é uma ordem dada, que Jesus disse: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este batismo deve ser feito à pessoa que crê. A pessoa que crê, ela deve ser batizada para ela ser salva. A pessoa que crê é a pessoa que entende a mensagem. Nós não vamos pegar uma criança e batizar ela com 2 dias de nascido, com 1 mês, com 6 meses, com 1 ano de idade. Não podemos fazer isso. Estamos jogando uma responsabilidade nas costas dela que ela nunca vai conseguir cumprir. Então, quem crer e for batizado, crê, você vai ter que ouvir a mensagem, entender o que você ouviu, abrir o seu coração, arrepender dos seus pecados, fazer uma mudança de vida, uma verdadeira mudança, ser transformado pelo poder de Deus, e assim você pode ser salvo. Nós vemos aqui alguns judeus que perguntaram para Pedro. No capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 36, Pedro está acusando aquele mesmo Pedro que eu disse que dos 12 que Jesus fez, um deles negaram a Cristo. Mas aquele mesmo Pedro estava diante de toda a cúpula de Israel, de todo o poder, toda a autoridade, tanto israelense como romana, acusando eles ali no dia de Pentecostes, quando ele disse: tomai conhecimento disso, toda a casa de Israel, que o Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e deu testemunho disso, ressuscitando de entre os mortos. No versículo 37, nós vemos que eles compungiram-se-lhes o coração, ou seja, o coração deles se derreteram. Eles começaram a pensar, a consciência deles doeram pelo que eles fizeram. E eles chegaram até a Pedro e os demais apóstolos e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos, para que sejamos salvos? Pedro deu a receita: mas arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus, para a remissão, ou seja, para lavar os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo também é para lavar os pecados. E nós não podemos lavar os pecados de uma pessoa com uma xícara d'água, ou com um copo de água, ou com um copo com água. Só podemos lavar se a água totalmente cobrir a pessoa. Falando sobre isso, alguns homens da história, Martinho Lutero diz que o batismo, a palavra batismo vem do grego e significa mergulhar ou emergir, ou ser imerso em água, ou seja, todo coberto em água. Então a pessoa só pode ser batizada dessa forma, não existe outra forma de batizar fazendo a vontade de Deus. Só pode ser batizado dessa forma, imerso em água. E isto dá um testemunho também o apóstolo Paulo, quando diz em Romanos, capítulo de número 6, versículo 4, ele disse que fomos sepultados em Cristo, então vamos reviver ou renascer para andar em novidade de vida. Isso significa que quando a pessoa está sendo mergulhada na água, ela está sendo sepultada com os seus pecados. Quando ela está se levantando da água, ou quando o pastor, ou o líder, ou o instrutor do batismo estiver levantando aquela pessoa da água, ela está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o batismo é exatamente isso. É uma maneira de levar a pessoa mais a Deus, de aproximar a pessoa mais de Deus. Mas quem pode ser batizado? Bom, existem 4 questões interessantes para ser batizado. Primeiro, a pessoa tem que ouvir a palavra. Ouviu a palavra, abriu o coração, então a pessoa deve crer. Creu, ela deve arrepender. Arrependeu, ela deve confessar os seus pecados. Confessar e abandonar. Confessar com a sua própria boca. Exclui algum representante. Alguém mandar um representante para... Não, eu não podia estar aqui
ou eu não podia estar lá e enviei alguém, né? Eu não podia estar lá e enviei alguém para me representar, exclui. A confissão tem que ser feita com a boca, conforme Romanos 10:10. Então você só pode ser transformado, só pode ser aceito se você realmente confessar de todo o seu coração. Então, nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26 a 39, que o batismo, além da pessoa ter que confessar com a sua própria boca, a pessoa desce as águas e quem está batizando ela também desce as águas. Então não é criança. No batismo de Jesus também foi a mesma coisa. Antes de Jesus descer as águas com João Batista, ou antes de João Batista batizar a Jesus, eles conversaram primeiro. Isso significa que Jesus não desceu as águas quando ele tinha 8 dias de nascido. Quando muitos usam fazer daquela apresentação que foi feita por Maria e José de Jesus a Simeão em forma de batismo. Não tem nada a ver com o batismo. Batismo, eu disse aqui, é mergulhar, emergir, ser imerso em água, ser totalmente coberto em água e ressuscitado para viver uma nova vida em Cristo Jesus e cumprir o que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você agora vai passar a ter uma nova vida em Cristo. Você agora vai viver a vida que Cristo quer que você viva, a vida que Deus preparou para você. Não a vida que você vivia, não a vida que eu vivia, não uma vida tribulosa, não uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida de santidade diante de Deus. Então, dando continuidade à instrução a respeito do batismo, todos que batizarem criança, todos que batizaram uma criança e deixar ela depois crescer para poder fazer a vontade de Deus, está pecando contra o próprio Deus e contra a própria criança. O batismo clínico existiu? Ou existe? Ou é válido? Não. Existiu? Existiu. Mas não foi aprovado pela própria pessoa que inventou ou pela própria igreja que criou o batismo clínico. O que é o batismo clínico? Filho de um presbítero na igreja primitiva, no ano 256 da nossa era, ele tinha um filho doente. E esse filho dele, ele temia que o filho viesse a morrer. Como a maioria das pessoas queria criar um outro meio de batismo e eles estavam com muita febre, eles tinham medo de mergulhar ele na água e ele morrer, então eles fizeram esse batismo clínico. E a Igreja Católica Romana tomou posse desse batismo como se fosse um batismo verdadeiro e por ela dizer que tem muito cuidado com os doentes. E o cuidado foi tão grande com os doentes que eles lutaram até que no ano 1311 eles conseguiram aprovar esse batismo. Mas ela mesma sabe que não é verdadeiro, porque na própria Bíblia deles mesmo está escrito, quando a interpretação do batismo está escrito que o batismo é por imersão e não por aspersão nem borrifamento, como algumas religiões fazem. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar tanta coisa ruim acontecer com a humanidade como tem acontecido. Então precisamos deixar bem claro que o verdadeiro batismo é aquele que a pessoa crê, arrepende, confessa e pede para ser batizado. Então, o eunuco pediu, aqui a água, e o que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe foi, é lícito se tu crê de todo o teu coração. Ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de entre os mortos. E naquele momento, Filipe batizou e Filipe foi arrebatado e ele seguiu jubiloso, ou seja, glorificando ao Senhor. Está registrado em Atos capítulo 8, versículo 37 a seguir. Então, eles ambos saíram da água, versículo 39 fala. Então, não somente foram batizados, ou os dois caminharam e entraram na água, como os dois saíram da água. Isso também mostra que o batismo é para uma pessoa adulta. Outra coisa importante é que o batismo é de uma boa consciência. A pessoa tem que estar consciente do que está falando.
não sem saber o que está falando, o que está fazendo, ou o que está pedindo para que faça com ele. Ele pode permitir que eu faça, mas desde que ele esteja de acordo com que eu venha batizar ele. Então, vários, se você for procurar informação, vários escritores, várias pessoas que abriram igreja, que deram prosseguimento à igreja de Cristo na face da terra, eles mostram essa condição aí. E você, o que você tem pensado a respeito do batismo? Precisamos valorizar mais a palavra de Deus, apegarmos mais a ela e procurar fazer a vontade de Deus. Então, o batismo é muito sério. Mergulho, emergir, imersão. Então, preste atenção nessa palavra. Não esqueça que para ser batizado, a pessoa precisa, primeiro, ouvir a palavra, entender, arrepender, confessar, crer e confessar, e depois ser batizado. Aí tem o direito de salvação. A última pergunta que nós queremos responder: de onde viemos? Para onde iremos? Por que estamos aqui? E quem é você? Se fizéssemos essa pergunta, quem é você? Qual seria a sua resposta? Talvez você diria: eu me chamo Antônio, moro em tal lugar, sou filho de fulano de tal. Tudo bem, seria uma resposta interessante. Mas eu disse aqui no começo da lição que Deus criou o homem à imagem de Deus, o criou macho e fêmea. Então nós éramos imagem e semelhança de Deus, perdemos essa identidade, mas Jesus Cristo recuperou essa identidade para nós. Então você não é mais somente essa pessoa que fala materialmente o seu próprio nome, você é imagem e semelhança de Deus. Então você é um servo do Senhor ou uma serva do Senhor. Nós sabemos realmente falar, né, sobre o futebol, sobre a política, sobre a crise mundial, e todo mundo sabe, principalmente no Brasil, que estamos em uma recessão tremenda, muitos sabem falar sobre esses problemas, né? Mas de responder essa pergunta, será que seria fácil para a humanidade responder quem é você? Bom, quando queremos olhar a nossa fisionomia, olhamos no espelho. Quando queremos ver nossa fisionomia, olhamos no espelho. E quando queremos ver a nossa vida espiritual, quem foi que nos criou a imagem e semelhança dele? Deus. Então, o nosso espelho é Deus. Para vermos a nossa fisionomia, para saber quem nós somos imagem e semelhança do Criador. E ele nos deu objetivo de vida aqui neste mundo. Ele nos deixou aqui neste mundo, enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para dar a mim e a você o direito de anunciar esta palavra, de levar esta mensagem para o pecador, para que o pecador entenda que ele precisa de Jesus na vida dele. Então, você não é só um ser humano, ou mais um entre a multidão. Você é imagem e semelhança daquele que te criou. Então, quando alguém te perguntar quem é você, diga para ele que você é imagem e semelhança de Deus. E de onde viremos? Nós viemos de Deus. A Bíblia diz que nós viemos de Deus. Fomos criados imagem e semelhança dele, viemos a este mundo pela vontade dele e estamos aqui para praticar a vontade dele. Para onde nós iremos? Isso aí é uma pergunta muito interessante. E esta resposta é a que muitos não sabem responder. Jesus disse uma certa feita em João capítulo de número 14, versículo 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Versículo 3 diz, vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é o versículo 3. Para onde nós iremos? Iremos para Cristo, iremos para Deus, iremos para a presença dEle, iremos fazer a vontade dEle. Diz também o mesmo livro do apóstolo João, está escrito, se alguém me ama, o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, nós sendo imagem e semelhança de Deus, temos a liberdade de querer ir morar com Ele. Então, de onde viemos, para onde iremos? Por que estamos aqui? Agora, a última pergunta, por que você está aqui? Qual o propósito de Deus para você estar nesse mundo? O mundo não tem nada a te oferecer. E tudo que o mundo oferece é caro.
Deus ofereceu o seu Filho gratuitamente para morrer no meu, no seu, no nosso lugar, para nos dar o direito de vida eterna. E nós estamos aqui para levar muitas pessoas para Cristo, para fazer com que muitos se cheguem até a Cristo, para fazer com que muitos creiam na sua maneira de viver, de falar, de ser, de andar, de cantar e de fazer as coisas como agrada a Deus. Então, nós estamos aqui como corpo de Cristo, como parte do seu corpo, pois não somos tudo, somos alguns membros, mas somos parte do corpo dele na face da terra. Estamos aqui para resgatar almas para o Senhor. Jesus disse na sua palavra que todos aqueles que viessem até a ele, de maneira alguma ele lançaria fora. E ele também disse, falou assim, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Deus deixou a nós para nos unir e com esta força que ele tem nos dado, nós ganhar este mundo para ele, levar almas para entender e realmente querer fazer a vontade dele, o propósito de Deus para mim e para você neste mundo. Nós não viemos aqui simplesmente para nos enriquecermos, não viemos aqui simplesmente para gozar a vida aqui neste mundo, ou para participar das melhores festas, ou das melhores festividades, ou dos melhores programas que existem neste mundo. Não, nós não viemos aqui para defender o melhor candidato a presidente da República, ou prefeito da cidade, não. Nós viemos aqui para ser parte do corpo de Cristo, defender a obra de Deus, praticar a vontade de Deus, honrar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Foi para isso que ele nos deixou neste mundo. Diz a Bíblia no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que ele é bom, e foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, nós estamos aqui para que o mundo, através de mim, através de você que está nos assistindo, você possa chegar até a Deus, ou levar pessoas até a Deus, porque o profeta disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías disse isso no capítulo 55, versículo 6. E eu pergunto a você, você tem levado esta mensagem para o seu semelhante? As pessoas têm descobrido por que você está neste mundo? Qual o seu propósito nessa vida? Qual o propósito de Deus neste mundo com você? As pessoas têm visto? Ou você continua de forma errada, ou você continua sem querer que Deus saiba o seu propósito, ou o propósito dele na sua vida. Neste momento, eu quero estar orando por você, para que Deus possa abrir o seu entendimento e que essas palavras que nós acabamos de mencionar aqui venha tocar no seu coração, na sua vida, na sua alma, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida de uma forma maravilhosa e você possa se entregar para Cristo. Se você ainda não fez isso, que você venha fazer agora, porque o propósito de Deus é para agora, é até para ontem, não é nem para hoje mais, era para ontem, mas você não fez ontem, Ele ainda te deu vida hoje, você pode fazer hoje. Eu quero ver você sendo transformado pelo poder de Deus, ou sendo transformada, porque o propósito de Deus, ele jamais vai acabar se alguém não quiser fazer algo para que o nome dele seja exaltado, bendito, louvado e glorificado. Só recapitulando o que eu disse, então esse DVD, ele contém essas informações interessantes. O Ministério da Multiplicação é que o ser humano pode ser multiplicado, principalmente para fazer a obra de Deus, e multiplicando não somente em pessoas, mas em obras boas. Então isso é interessante. Esse Ministério da Multiplicação é exatamente isso, fazer obras boas para o reino de Deus. E também explicamos aqui a importância do batismo. Se você tem qualquer dúvida, nos procure. Nós queremos deixar bem claro para você. E também falamos aqui a respeito de como ganhar almas para Cristo e falamos também a respeito do amor de Deus para com a vida da humanidade e respondemos às perguntas que a maioria gostaria de saber. De onde viemos, Para onde iremos?
por que estamos aqui e quem é você. Você sabe quem é você? Agora você sabe, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. Quero orar por você neste momento, para que a graça de Deus possa estar na sua vida e que você possa entender o propósito de Deus. Pense agora. Eu quero estar pedindo a Deus para resolver o seu problema e eu creio que Deus é milagroso. Ele sempre quer abençoar a vida da humanidade. Muitos não têm dado crédito. Você que é ateu, não tem problema não. Deus não vai deixar de ser Deus porque você é ateu, não. Se você não crê, Deus não vai deixar de operar porque você não crê, não. Ele vai operar a si mesmo. Não opera na sua vida, opera na vida de outros. Se Ele quiser, até na sua Ele vai operar. Mas se você ainda não entendeu, Ele vai te dar entendimento a partir de agora. Porque eu quero orar por você, para que a misericórdia de Deus alcance a sua vida neste momento. Grande Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu estou aqui neste momento. O Senhor sabe, Senhor, o propósito do meu coração. O Senhor sabe essa mensagem que acabamos de anunciar aqui, Senhor. E eu peço a Ti que, através desta mensagem, muitas, mas muitas almas venham a ser alcançadas. Que o Senhor possa estar usando de misericórdia com esse homem, com esta mulher, com este jovem. Meu Deus, esse que está pensando em suicidar, que está pensando em tirar sua própria vida. Pai querido, o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado. O Deus que, quando os filhos de Jacó venderam o próprio irmão, o Senhor protegeu. Enviou ele para o Egito, mas esteve com ele. O Senhor também está conosco. O Senhor também está com este homem, com essa mulher, com essa pessoa que está passando por grandes lutas em sua vida. Que essa pessoa possa encontrar alegria de viver, possa ter temor no coração, possa estar pronto para ouvir a Tua palavra, possa estar atento ao seu propósito. Pai querido, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu Te agradeço neste momento por essa grande oportunidade que o Senhor me deu e que o Senhor venha completar esta obra com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, que é poderoso, venha falar melhor no coração das pessoas que hão de ouvir e de ver este vídeo, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor possa tocar de uma forma grandiosa, Senhor, na vida dessa pessoa. Que os defeitos, as falhas, Senhor, não venham a ser vistos, mas o interesse de ganhar almas, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que essa pessoa sinta o desejo de fazer a Tua vontade, Pai querido, em nome de Jesus. Te peço e Te agradeço. Muito bem, já estou encerrando a minha participação. Quero lembrar que qualquer dúvida, nos procure. Meu nome é Altamiro Gomes, sou pastor ali da Igreja Catedral de Deus, em Paracatu, no estado de Minas Gerais, e conto com todos vocês. Assista esse vídeo e continue crendo. E lembre, Jesus te ama e Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E você precisa estar pronto quando Ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.